Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Vale Norte Conectado e hoje falando especialmente porque é comemorado Dia da Língua Portuguesa. 5 de maio, Dia da Língua Portuguesa, e a gente trouxe alguém para conversar e contar tudo sobre esse idioma maravilhoso. É uma pessoa bastante conhecida, a professora Ieda, seja bem-vinda. Muito obrigada. Fico imensamente feliz de recebê-la por aqui e a gente vai ter essa conversa bem especial, conversando, né, sobre o Dia da Língua Portuguesa e sobre o seu tempo de trabalho, né, como professora de português. Sim. Quantos anos, Ieda, você trabalhou? Eu trabalhei durante 40 anos. Nos 2 primeiros anos eu trabalhei com a disciplina de História. E depois já comecei com a língua portuguesa, era gramática, era o português, era leitura, interpretação. E depois segui com o ensino médio com a literatura brasileira. Antes dava-se literatura portuguesa e brasileira, depois só literatura brasileira. Então, trabalhei também com a língua espanhola durante um período. Nossa, que legal, que bacana. Então, sempre levando aí, né, informação sobre os idiomas. E ao longo desses 40 anos aí, né, lecionando o português, você sentiu que teve uma diferença no direcionamento do idioma, na conduta do ensino ou do que os alunos absorviam durante os anos? Teve essa mudança? Você sentiu isso? Houve uma mudança. Primeiro porque nós temos uma mudança que é normal no direcionamento que se dá para o ensino. Sim. Então, a quantia de aulas, tudo isso, né, vai se alternando de acordo com as diretrizes básicas da educação, com a própria lei de diretrizes e bases que muda nesse período em que eu trabalhei, e depois também a mudança vinda com o uso das tecnologias, com o uso de ferramentas que venham para facilitar o ensino-aprendizagem, mas às vezes também atrapalharam sobremaneira. Outras matérias acabaram vindo e tirando um pouquinho do espaço ali que a língua portuguesa tinha, e que é uma das bases mais importantes, acredito, até para as outras matérias também. Para as outras, né? se você não tem a compreensão, né? Quando aprendemos, eu sempre digo, né? Primeiro você tem que aprender a ler, e escrever e interpretar. O que vier depois, se você tem esse conhecimento, as outras disciplinas serão importantes. Também, falando, né, da matemática, é importantíssimo saber matemática também. Eu diria que seria uma das ferramentas da educação que foram perdidas para qualquer profissão, ao longo do tempo. Era esse foco no ensino da língua portuguesa e da matemática. E isso vem perdendo espaço para disciplinas que às vezes não vão agregar muito, porque a partir do momento em que eu sei ler, escrever, né? E fazer as operações, interpretar, que é muito mais importante. E é difícil você ensinar tudo isso, porque nosso sistema de educação, principalmente nos últimos anos, o que o aluno tem que saber? O aluno tem que saber fazer prova. Aluno tem que saber fazer prova. Né? No nosso modelo atual, porque ele tem que se preparar para o Enem, para o vestibular, enfim. Então nós, assim, eu faço um meia-culpa, o pouco tempo que você tem em sala de aula é muito comum, então você se desviar do que realmente é o ensino da língua portuguesa,
que eu considero importantíssimo: o ensino da gramática, a leitura, a interpretação e a escrita. Na minha época de professora, o que você para sobreviver como professora, você trabalha 40 horas. 40 horas semanais, a época que eu trabalhei, eram 32 aulas dadas. Então, 32 aulas dadas na semana. Então, você tem quantas turmas? Né? Principalmente o ensino médio, pouco tempo, eram 3 aulas por semana. Então, para dar né, conta da minha carga horária, tinha que ter muitas turmas. Então, isso faz com que você falhe nesse processo. Alguma coisa fica de fora quando você vai. E eu acredito que a dificuldade hoje é a mesma. Então, você tem que ensinar para o vestibular. É um pedido, né? Principalmente a época que os vestibulares eram extremamente... Os alunos acabam focando muito na prova. Na prova, exatamente. E acabam não aprendendo, eles acabam decorando. Exato. Então, você ensina o aluno a fazer prova. Isso é uma falha terrível da nossa educação. Porque eu tenho que ver, eu estudar as questões do Enem. Então, a questão da leitura, da interpretação, né? E as provas assim, do Enem, elas estão ficando cada vez mais simples, né? Assim, porque a dificuldade dos alunos de ter aquela interpretação, muitos sofrem com a questão de escrever uma redação. Exatamente. Porque é um drama, meu Deus. Porque esse tempo a escola não te dá para trabalhar isso com propriedade. Não que você não saiba, não que os professores não saibam, mas o professor é limitado. Primeiro por uma carga, né? Uma carga horária que é ruim, porque ele tem que cumprir isso, e é financeiro. Que acaba ficando muito equilibrado com o número de aulas de outras matérias, né? Também. Na verdade, o português... Também. Não é que todas as disciplinas são importantes. Eu acredito que história, geografia... O ideal seria o tempo integral de estudo na escola também, né? Tem um tempo integral, mas eu acho que como ele é, né? E às vezes, por exigência né, das instituições, das secretarias de educação, do próprio MEC, que eu acho que não deveria existir, né, o que o professor acaba limitando tanto história, geografia, tanto que inclusive essas disciplinas hoje estão sofrendo o que a língua portuguesa, a matemática sofre. Então, essa limitação. Né? Tinha 5 aulas de português, né, no ensino fundamental, ali, ensino fundamental. 5 aulas. Era um tempo muito bom, e eu acredito que nesse tempo ali, você trabalhava com ensino fundamental, 5 aulas, acontecia, dava para fazer atividade muito interessante com um aluno. Depois, para 4. O ensino médio, eu teve época que eram 3 aulas, depois 2 aulas, depois no primeiro ano eram 2 aulas, no segundo 1, no terceiro 3. Então, assim, a limitação, né, esse tempo, né, como está estruturado... Até mesmo a gramática, né, que com o passar dos anos, eu lembro que na minha época de estudo, a gramática era um livro que você tinha que levar para a sala de aula, na aula de português. E com o tempo ela foi deixada de lado, né? Na verdade, ela é uma base do português, a gramática, porque não tem como você explicar e entender uma língua tão complexa quanto é o português. Na minha opinião, eu acho que é uma das línguas, dos idiomas mais difíceis e complexas de aprender, mas é muito rico e muito maravilhoso, assim, porque a gente tem palavra, como você mencionou antes, a gente tem palavra para tudo. Nós temos palavras para tudo. O único idioma que existe a palavra saudade. Oh, que lindo! Não existe numa única palavra. Se dissermos, né, estou com saudades, é o único idioma. Cabe tudo numa palavra só. É o único que tem. Inteira, né? Para dizer, por exemplo, em espanhol, que está com saudade, seria te extraño mucho.
né? Extraño mucho. Extraño mucho, né? Extraño mucho. É. Então, veja bem, é uma frase, não é uma palavra. E nós temos essa palavra. Então, a riqueza da língua portuguesa é... E hoje em dia, as palavras que ainda não tem, ainda conseguem criar, né? Tem muitas palavras na língua portuguesa. Sim, claro, mas assim, um pouco dessa modernidade, né? E aí atribui o sentido. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. E o Brasil que tem a sua língua própria de região, né? Que significa no norte, no sul vai ter uma diferenciação também, né? Então, a gente tem uma larga gama de palavras e de interpretações e isso tudo mais. acontece em todos os idiomas. Acontece no espanhol, acontece no francês. Então, vai depender da região. Se você, por exemplo, o espanhol, o único país que não fala espanhol é o Brasil. Mas, né, na América do Sul aqui. Então, aí lá a Guiana Francesa. Mas há diferenças entre o espanhol da Argentina, até de pronúncia. Então, nós aqui achamos, o português... E o português de Portugal, o português do Brasil, o português da África, né? Que tem uns países lá, Angola usa muito português. Tem uma variação bem diferente ou similar? São palavras, assim como ocorre aqui. Né? Por exemplo, se você pega, nós aqui dizemos salsicha. 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 A gente vai ficando com... E em Curitiba se diz vina. Não, tem a variação. É variação linguística. Então, chama variação regional, a variação histórica que tem a língua portuguesa, né? Então, todas essas variações, elas são... E Eda, conta para mim, assim, no teu tempo de aula, qual é o melhor momento, assim, de dar aula de português? Tem um momento marcante? Assim? Eu acho que eu tive vários momentos marcantes. Eu vejo, assim, acho que a gente colhe frutos, né? Eu tive alunos que eu inspirei para fazer muitos alunos faculdade anos, né? de letras, né? Enfim, e fazem, hoje já são doutores, já superaram. Qual é a emoção de repente, anos depois, encontrar aquele aluno que marcou, porque eu acho que tem diferença, não é que você não vai lembrar de todos os alunos que passaram na sua vida, que eu acho que é praticamente impossível, porque são muitos, né? Muitos. Mas sempre tem aquela criança ou aquele aluno que se destaca, que te marca na tua vida, até mesmo por conexão de alma, de entendimento e tudo mais. Qual é a emoção de ver essa criança depois formado lá na frente e entendendo tanto, saber que você fez parte da história dessa pessoa? É uma alegria, né? É uma alegria muito grande. Por quê? Porque você vê que um fruto do teu trabalho, é um fruto do tempo, da tua dedicação. Do tempo, da dedicação, mesmo com todas as limitações, porque a gente tem hoje, assim, avaliando, né? Como é limitado, né? Como o sistema nos limita em determinadas situações no processo de formação dos alunos. E não é só na língua portuguesa, né? Todas as disciplinas, porque o nosso processo educacional, infelizmente, ele é falido, né? Ele é falido e não vejo, assim, uma luz no fim do túnel. Até porque nossa cultura, a cultura do brasileiro, ela é de não ler. Exatamente. Não querer cada dia que estudar. passa, com a vinda da internet, das redes sociais, as pessoas estão deixando de lado o hábito da leitura. E se continua com o hábito da leitura, acaba lendo e-book. O que o e-book, na minha opinião, você baixa um e-book, pode ser um livro incrível, mas se você começa a ler
esse livro, você não consegue focar no livro, porque você vai estar com a internet ligada, então vai vir uma notificação, vai vir uma distração, e você acaba perdendo o foco da tua leitura. Então, você acaba deixando de lado a literatura, a leitura, e acaba prejudicando o teu idioma, né, da língua portuguesa. Você não, né, por exemplo, é uma heresia. Melhor o livro que pega na mão, gente. Eu prefiro, ver cheiro de livro novo, coisa melhor do mundo. É importantíssimo, né? Ainda você estava falando, tanto para a oratória depois, quanto para a conversa, para o dia a dia, para tudo. Para conhecimento. Para interpretação. Como ali em off você mencionou, às vezes a pessoa não interpreta direito, por exemplo, uma loja, né? Que você mencionou. Né? Tudo por... Né? Com 90% de desconto, você acaba... Toda a loja, toda né? Toda loja com 90% de desconto. Então, foi um exemplo bem legal. A pessoa acaba não interpretando. Porque toda loja... É toda, né? É toda. Então, observar como... É um pronome, o todo. Toda. É um pronome. E faz diferença. Como eu falei antes, onde e aonde... Faz diferença. E esse tema polêmico, vamos falar de um tema polêmico atual? Pode. Sobre o toda, todos. E essa mudança. A língua portuguesa, ela é suficiente, ela é compreensível. Quem fala todes, para mim, é retardado. Tá errado, gente, né? É errado. A gramática não. Porque eu conheço, inclusive, pessoas conhecidas minhas que dizem, mas a língua é viva, ela muda, mas é num processo natural. Não num processo obrigatório. Porque para impor, para atender aos interesses de uma minoria. Quando uma minoria acredita que aquilo é o certo. Então e você já vai, e veja que essa questão já pegou tanto, que você vai à igreja, eu vou à missa, eu vou às vezes ao culto, na comunidade evangélica também, e já tem gente, boa noite a todos e todas. Gente, né? Complicado. Não há. Então, veja bem, isso é complicado. Porque todos já engloba todos. Todos. Né? A língua é perfeita nesse sentido. Com certeza. Vai haver mudança natural. Você vai, pelo uso, né? Por exemplo, o verbo perguntar. Perguntar. Em espanhol é perguntar. E em português também era perguntar. E foi tendo essa alteração. E as pessoas vão falando errado, claro. Né? E em vez de perguntar, elas iam perguntar, trocavam. E virou perguntar no nosso português. Então, foi uma ocorrência natural, né? Isso é natural, isso é uma mudança natural que vai ocorrer e vai mudar ainda muito. O que não se pode é querer impor um pronome para você se sentir incluído. E daqui a pouco você vai se... Porque o todos já inclui tudo. Já inclui. Todos os gêneros. Né, todos os gêneros. Então, boa noite a todos. Todos não é mesmo. Simples, não é elegante. É maravilhoso. Se tem uma plateia, agora se for uma plateia só feminina, eu posso dizer boa noite a todas. Né? Aí, eu não me sinto assim, isso é uma bobagem tão grande. Eu acredito muito que o respeito você vai conseguir. Não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Se posicionando com educação, com respeito. Eu imagino que seja difícil quando você vê lá aquele texto escrito errado. Aí você fica mais revoltada quando é ex-aluno que não aprendeu nada, de que professor inútil essa criatura teve. Né? Eu tô conhecendo a professora Ida hoje, mas eu fiquei sabendo que ela deu aula de português para várias pessoas que trabalham aqui na Rede Vale Norte. Sim. Né? Então conta pra gente os babados aqui, né? Quem era o melhor aluno que tirava nota boa em português? O Alisson, JB. O Alisson era bom aluno. Olha, Alisson. O JP. O Matheus. De uma educação exemplar, foi
aluno muito educado. JB? Muito interessado. Continua até hoje, hein? Muito interessado, leitura boa, né? Já tinha aí um desperte nele para trabalhar talvez com comunicação, né? A pessoa já vem um pouquinho interessada na língua portuguesa, acaba indo direcionando para o marketing, comunicação, ou lidar com pessoas, né? Eu acho que já tem esse instinto da pessoa, né mesmo, Ieda? Sim. Que maravilha! Acredito que todos os seus alunos que vierem assistir essa matéria, e a gente está aí conversando sobre o Dia, né, da Língua Portuguesa, comemorando essa data que foi instituída em 2009, né, junto com todos os países aí, né, falam a língua portuguesa. Falam, a língua portuguesa. E para você que estuda hoje, que tem aí a sua professora de português, valorize ela, porque daqui a uns anos você vai lembrar, minha professora de português falou que era assim, agora está aqui batendo cabeça, né? A Ieda está aí com saudade de vocês, mas aqui, né, dando essa entrevista pra gente. Ok. Eu agradeço, viu, Ieda? Eu que agradeço a oportunidade de dizer que a língua portuguesa, ela não é difícil, né? Basta que tenhamos respeito por ela, porque é patrimônio cultural. Tenhamos respeito pela língua. Isso é uma demonstração, né, de cidadania, você respeitar e tentar aprender de maneira correta. E a gente aprende lendo e escrevendo, principalmente a leitura, porque a leitura, além de fazer com que, né, seja o que for que você gosta de ler, a criançada pode ler gibi, pode ler o que quiser, mas o importante é ler, né? Trabalhar a dicção, a memorização, pega um livro, vai ler, sempre vai aprender uma palavra nova. Sempre vai quando aprender. você ler, vai aumentar o vocabulário. Vai aumentar o vocabulário. E se de repente achar uma letra, uma palavra ali que você não sabe, vai lá, procura. Seria interessante, né, no dicionário, mas hoje em dia tem na internet, então tá todo mundo com o Google celular na mão. Vai lá, procura o significado para agregar no seu conhecimento também. Essa é a língua portuguesa do dia a dia, que deveria ter mais horários nas escolas, mais incentivo também para a oratória, para a literatura e para tudo relacionado ao uso do idioma, né, na nossa língua, né, língua portuguesa maravilhosa. Obrigada, Ieda, por sua participação, por essa conversa bem intimista, assim, falando sobre a tua experiência como professora ao longo desses anos, né, toda essa situação, a tua ideia sobre o que deveria modificar no ensino também para ajudar os professores de português e também as pessoas a conhecerem mais esse idioma. E a gente volta então em outra oportunidade falando mais sobre outros assuntos e trazendo aí temas bem diversificados para você aqui no Vale Norte. Obrigada, Ieda. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau. Tchau.